E nas aulas anteriores, a partir ali da página 69, nós começamos a ver aspectos que transicionam a era mosaica para a era pré-monárquica. Que aspectos são esses? A herança da terra, que nós já vimos, o descanso na terra, o lugar escolhido na terra, onde nós falamos da lei dos altares, na aula passada. E hoje, na página 74, nós vamos continuar vendo esses aspectos, falando do nome habitando na terra. Então veja que não era só um povo, mas é um povo que se chama pelo nome do seu Deus. Então o princípio corporativo, que hoje nós temos muita familiaridade com isso, pelo fato de Cristo ser o cabeça e nós o corpo, esse princípio sempre existiu na vida do povo de Deus. Por quê? Porque ali as 12 tribos espalhadas habitando pela terra, era, vamos dizer assim, a materialização do seu Deus na pessoa dos seus adoradores. Então não era apenas o nome de uma tribo, ou o nome de uma nação, vamos dizer assim, chamado Israel, habitando na terra, era o nome do Senhor, através dos seus. E isso para nós é muito importante de entender, porque esse princípio ele não foi invalidado, pelo contrário, ele foi referendado e ele foi consolidado no Novo Testamento, naquilo que eu falei agora há pouco aqui, o corpo de Cristo, de maneira que onde nós vamos, nós levamos o nome do nosso Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, pois somos o seu corpo. Ou seja, o pé do Rafael é tão Rafael quanto o braço do Rafael, que é tão Rafael quanto a cabeça do Rafael. Então, eu não preciso ter a cabeça do Rafael para dizer que é Rafael. Eu posso olhar para o pé dele e dizer, olha, isso aqui é do Rafael. Ou a pegada dele, o Rafael pisou aqui. Quer dizer, aonde nós vamos, nós levamos o nome. E o apóstolo São Paulo vai trazer isso de uma forma muito interessante, quando ele usa a simbologia de uma carta, e ele vai dizer lá nas suas epístolas que nós somos a carta aberta da parte de Deus, lida por todos os homens. Amém? Então olha que a teologia é importante por causa disso, irmão de Santos, porque a gente começa a ver de onde que vieram as coisas. Às vezes a gente lê essas coisas no Novo Testamento, corpo de Cristo, a carta aberta, isso aqui, e a gente pensa assim, isso daí, parece assim que Paulo tirou da cabeça dele, ou alguns espiritualizam um pouco mais e imaginam assim que veio um anjo, ou Paulo teve um êxtase, ou um lampejo. Nós vamos ver, os que ficarem na próxima matéria, que aí vai rodar o currículo de novo, que é a introdução à Bíblia, e o de Santos já estudou isso antes, também. Nós vamos ver como que as escrituras foram comunicadas, e não foi de nenhuma dessas formas. E no fundo nós vamos constatando, à medida que vamos caminhando nas várias matérias da teologia, aquilo que o sábio de Eclesiastes diz, que nada há de novo debaixo do céu, inclusive as doutrinas do reino de Deus. Então as doutrinas neotestamentárias nada mais são do que a consolidação, a ampliação, o aprofundamento das doutrinas veterotestamentárias. E não é nada assim, ninguém inventou a roda, nem mesmo aquele que faz novas todas as coisas, quando esteve em carne aqui entre nós, inventou algo diferente, muito pelo contrário, referendou a lei, referendou os profetas, ensinou lá nos discípulos no caminho de Emaús, falando ali também com base nos salmos,
A maior parte dos seus ensinos, dos seus discursos fundamentados no Deuteronômio, a repetição da lei, e ele é a palavra, ele é Deus, né? Então ele podia, anular tudo e fazer tudo novo. Então nós vemos que o nosso Deus é um Deus que respeita marcos antigos. O nosso Deus é um Deus que não está engessado em tradições, mas leva a boa tradição, que é a tradição bíblica, né? A tradição judaico-cristã, a tradição da fé, a tradição da obediência, a tradição da lei, do decálogo, aqueles princípios da lei lá, morais, né? Que é o que realmente hoje tem um maior peso, vamos dizer assim, para nós, né? Deus considera tudo isso e leva tudo isso em conta, e tudo isso faz parte da pedagogia de Deus. Amém? Vocês vão ver, mão de Santo, eu quero incentivar vocês. A próxima matéria eu vou fazer como curso. Vocês agora encerrou esse primeiro, vão ter o certificado, diploma e tudo, mas os alunos que quiserem continuar estudando, eu estava falando com a pastora Dona antes de vir para cá, nós vamos trabalhar daí de uma forma diferente. Eu quero fazer de cada matéria um curso, no nível médio, e aí aberto a todos, até aluno do básico também. Eu quero fazer para mim adiantar. Claro que daí vai ser num outro dia, um outro horário, não vai ser nas terças. A gente vai sentar depois para ver o que fica melhor, né, para quem quiser continuar. Mas aí nós vamos trabalhar em formato de cursos. E aí eu pretendo para cada matéria dar um certificado, ter as horas aula. No nível médio eu quero trabalhar assim, né? Mas assim, não é disso que eu quero falar. Vocês vão ver, irmão de Santi, essa próxima apostila que eu estou escrevendo, de história das religiões, porque é isso que vocês estão vendo aqui, de fundamento do Novo Testamento, lá no Antigo. Na matéria de história das religiões, eu vou mostrar esses fundamentos para vocês nas eras antigas da terra e nas religiões muito mais antigas que o cristianismo, que o judaísmo. O senhor está dizendo que é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa, mas existem princípios espirituais que foram aproveitados dos mesopotâmicos, dos egípcios, dos acádios, dos sumérios. E eu fico bobo, sabe? Eu estou escrevendo assim, esse material, eu já estou para lá de Bagdá, né? Sabe, nós vamos ver uns negócios, sabe? Porque assim, na verdade ela é a história das religiões, mas nós vamos entrar meio que na antropologia da religião, que é a minha área de especialização. Eu sou especializado em quê? Em ciências da religião. E dentro disso eu foco bastante na antropologia. E aí nós vamos começar a ver coisas que são assim, vamos dizer, princípios universais. Sabe? Então, tipo assim, as primeiras manifestações de religiosidade da raça humana, por que era desse jeito, entendeu? As primeiras tentativas do ser humano de estabelecer religião institucionalizada. Gente, pode brilhar o olho, porque vocês vão viajar nessa matéria. Vocês vão dizer assim, não pensei que, sabe? Porque da mesma forma como Paulo não tirou os negócios da cabeça dele, mas nós estamos vendo as fundamentações aqui, né, no Antigo Testamento e tal, de repente nós vamos ver que Moisés, quando escreveu, não tirou as coisas da cabeça dele. Entende? Então Moisés é o cara, olha como Deus fez isso, né? Moisés é o cara que foi criado em toda a sabedoria e ciência dos egípcios. Claro que diante da sabedoria e ciência do nosso Deus, isso é desse tamanhinho,
né? Mas isso tudo foi providencial, porque o Egito era, vamos dizer assim, a grande universidade da época. E naquela época não tinha muito essa coisa que nós temos hoje de religião uma coisa e ciência outra. Pelo contrário, quem pautava a ciência era a religião. E aí o Moisés é instruído em tudo aquilo ali, tá? E toda aquela cultura, né? Aquele arcabouço de princípios, de conhecimentos, de cultura que os egípcios tinham, aquilo ali na verdade era o sumo das culturas mais antigas. Entende? Aí você começa a entender porque que Deus pegou um cara lá de Ur, lá da Suméria, que foi Abraão, né? Por que Deus começa a nação de Israel a partir de um cara desse? Você não parou para pensar nisso? Por que não pegou um cara, sei lá da Etiópia? Né? Por que não pegou um cara lá da Fenícia? Né? Por que um cara de Ur? Um cara da Suméria? Porque, gente, vocês não têm ideia do avanço civilizacional da Suméria, da Acádia. Então assim, não vamos olhar, né, para essas coisas assim. Às vezes as pessoas olham, principalmente os crentes, né, nem sabe que existem essas civilizações, e às vezes quando você menciona isso, né, pensa assim que é um bando lá de gente primitiva. Não, de primitivo eles não tinham nada. Avançadíssimo grau em matemática, em astronomia, em engenharia. Esses caras faziam até cirurgia, entendeu? Então assim, velho, na próxima matéria, ciências da religião, quem for entrar, mas você vai ser um admirável mundo novo, irmão Joia. Você vai olhar e dizer, meu, eu não pensei. Aí você vai começar a sacar, nossa, isso aqui que Moisés, isso aqui que Deus, porque nós temos que entender isso, tá? A revelação é de Deus, mas Deus usou fontes bibliográficas, tanto literárias, como fontes narrativas, como transmissão de conhecimento oral, tá? Então o milagre, vamos dizer assim, a revelação que Deus deu a Moisés e a todos os escritores bíblicos, tá? Ela saiu de algum lugar. E de que lugar essas coisas saíram? Essas coisas saíram de princípios, tá? Que eram valores em comum que todas as antigas civilizações do mundo tinham. E aí você começa a observar assim, você está dizendo, meu, então será que Deus, antes mesmo de Moisés, da lei, de Abraão, lá antes mesmo de Israel, será que Deus já queria alguma coisa com as nações da terra? Exatamente, porque nós temos a tendência de considerar Israel, né, como a única detentora do conhecimento divino. Mas o que Deus fez? Deus já tinha espalhado entre várias nações, Fábio, vestígios da sua presença, entendeu? Vestígios da sua sabedoria, vestígios, pistas do seu grande amor, que ele tinha um propósito. Isso acabou incorporando-se na cultura das diferentes nações. Quando Deus pega Abraão e levanta uma nação, o que ele está fazendo? Ele prepara o copo, o recipiente. E aí Deus pega um cara chamado Moisés e coloca à disposição dele todas essas fontes, tudo aquilo que de fato interessava para Deus, e ilumina o entendimento, a mente e o coração de Moisés. E aí Deus coloca o conteúdo na embalagem, que é a lei. E aí, a partir agora dessa embalagem, com esse conteúdo, Israel, com a lei, com os profetas e tal, Deus vai matar a sede das nações da terra. Mas a água desse copo não nasceu dentro do copo.
E o copo não nasceu pronto, o copo veio de algum lugar, não é verdade? Foi fabricado, tem uma matéria-prima, a água saiu de algum lugar, não é verdade? Então assim também são os princípios no mundo espiritual. Ó a cara da Beriana. Então assim, velho, eu estou escrevendo, eu estou viajando nesse negócio assim. Aí daqui a pouco eu escuto aquela vozinha lá longe, né? Sabe? Eu estou lá na Suméria, sabe? Estou lá na Suméria, assim, 10 séculos antes de Cristo. Daqui a pouco eu escuto aquela vozinha assim, né? Acabou o gás. Aí o negócio foi assim. Eu voltei para a era cristã, falar de gás aqui, né? É brabo. Trabalhar em casa não é fácil, entendeu? Aí para mim viajar o negócio demora um pouco, entendeu? Porque para escrever essas coisas para vocês, além de eu selecionar as melhores bibliografias, eu estou usando melhores bibliografias que existem em português, tá? Eu invisto nisso. Mas assim, você tem o desafio de pegar um negócio que é técnico e colocar numa linguagem que vocês entendam, e eu tenho que meio que viajar para o negócio, entendeu? Por isso que às vezes você me faz umas perguntas, esse aqui às vezes me faz umas perguntas no zap, né? E às vezes eu respondo assim para ele, mas meio por cima. Não é que eu não quero responder, é que às vezes eu estou lá na Suméria, eu estou lá no Egito, eu estou lá, e aí daqui a pouco ele me veio um negócio de Jericó. Aí até eu entrar na máquina do tempo e viajar para lá demora um pouco, entendeu? Mas eu vou, né? Entendeu, gente? Então assim, o legal de estudar essas coisas é isso, que você começa a ver de onde é que os negócios saíram. É que nem quando estudarmos história da teologia. A teologia tem uma história, entendeu? Os doutores da igreja lá, Agostinho, esse pessoal todo, né? Eles não tiraram assim as coisas da cabeça deles, entende? Então, trindade como você entende hoje, escatologia que eu estou pregando aqui do domingo, essas linhas da escatologia, as linhas da soteriologia, hamartiologia, todas as áreas da teologia sistemática, isso não nasceu pronto, isso é fruto, entendeu? Isso aí foi jogado no caldeirão multicultural da igreja, e esse caldo ferveu por séculos e séculos e séculos até chegar no que nós temos hoje. Então quando vocês verem também história da teologia, Fábio, vai ser legal, que aí você vai dizer, nossa, agora eu estou entendendo de onde é que saiu esse negócio de trindade, de onde é que saiu esse negócio de Espírito Santo, de justificação, de salvação pela graça, de ver o trabalho como algo divino, e tem um monte de coisa. Então, amém? Persevera. Então hoje aqui, página 74, o nome Habitando na Terra, né? Em relação à promessa do lugar, que lugar, né? Terra prometida, que eles estavam ali no processo de conquista. Temos 3 expressões importantes teologicamente, gente. A primeira delas, fazer habitar o seu nome ali. Segunda delas, pôr o seu nome ali. Aí tem um monte de referência, eu não vou ficar lendo aquilo ali com vocês, né? Depois vocês podem ler em casa, mas são trechos onde está escrito isso, tá? Então, fazer habitar o seu nome ali, pôr o seu nome ali, o meu nome estará ali. Então, o que é importante aqui é que essas expressões indicam algo que nós chamamos aqui de teologia do nome do Senhor. Sublinhe isso. Teologia do nome do Senhor, tá? É importante vocês entenderem, pessoal, que nome para nós ocidentais é uma coisa, para os orientais é outra. Como assim, professor? O peso e a importância que eles dão
a questão de nome é muito diferente de nós, tá? A maior prova disso é muitos nomes esquisitos que a gente vê por aí, né? Que às vezes botam uns nomes, nos antigos tinha muito isso, né? Botavam uns nomes nas crianças, que misericórdia, né? Completa falta de noção, né? Por quê? Porque nome, e não só que nome do Senhor, mas de um modo geral no Oriente, principalmente Oriente Médio, nome fala da totalidade de alguém, do caráter, da natureza. Então, daí que vem, Beriana, a proibição lá do Sinai, né? Olha, vocês não vão tomar o nome do Senhor Deus em vão. Por quê? Porque tomar o nome de Deus em vão, irmãs joias, seria, né, uma afronta ao caráter, à natureza, à essência de Deus. Amém? Então, o que você está percebendo aqui, meu irmãozinho, minha irmã? Que Deus é transcendente por habitar permanentemente no céu. Isso aqui vocês vão pirar o cabeção em teologia sistemática quando chegar lá. A doutrina de Deus. Então Deus é transcendente, por quê? Porque Ele está no céu. E de lá Ele não sai. Mas ao mesmo tempo Ele é imanente ao habitar na terra, através de quem Ele habitou na terra, na antiga aliança, Israel, o povo que se chamava pelo nome do Senhor, através de quem Ele é imanente hoje habitando na terra, por um povo que se chama pelo seu nome. Como é que é o nome desse povo hoje? Igreja. Então, Ele é imanente ao mesmo tempo, habitando na terra, né, na sua glória, no seu anjo. Lembra do anjo do Senhor, né? As teofanias, alguns chamam de cristofanias, né, no Antigo Testamento, né, no seu nome e no lugar da sua escolha. Perceba que Deus não só escolhe pessoas, Ele escolhe lugares. Amém? Essas referências que tem aqui, eu estava vendo e vi que o texto dentre elas sempre é comunhão, alegria, habitação, comunhão, harmonia, felicidade, mas uma coisa que está intrínseca em todos esses fatores é a questão do dizimar. Claro. No contexto de comunhão e aprender o perdão. Sim. Por quê? Você vê que Deus é pedagógico, né? Ele usa uma coisa assim bem palpável, né? Então é através de atitudes. A ideia, o princípio por trás disso que tu está falando é isso aí, né? Quer comunhão comigo? Diz o Senhor. Quero. Então tome atitudes práticas. Faça o que está ao seu alcance, né? O que eu devo fazer? O que eu oriento na lei. O que é a lei? A lei é um mecanismo de orientação para a comunhão com Deus. Vocês estão... Vamos só ler Deuteronômio 12:5 aqui, eu vou fazer um comentário. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. Quer dizer, qual a direção a seguir, Fábio, para o povo de Deus? A direção é: vocês devem ir para onde habita o nome do Senhor.
E Deus não escolhe só pessoas, Ele também escolhe lugares. Quer dizer, o que eu estou querendo que vocês entendam é o seguinte, não é bem assim então como a gente ouve muito hoje, né? Nós sabemos, claro, Jesus, mesmo lá eu preguei esse fim de semana Mateus 23, né? O duro discurso de Jesus aos escribas e fariseus, e ele falava lá de jurar pelo altar e pelo ouro que está sobre o altar e tal, lá no capítulo 23, chama eles de hipócritas, né? Nós sabemos muito bem que quem dá significado ao altar, né, é a presença do Senhor naquele altar, né, e os adoradores em comunhão com Ele, ok? Mas isso não anula o fato de que o altar é um lugar geográfico, tanto externo, aqui por exemplo é um altar, como interno. O nosso coração também é um altar, mas o nosso coração não está aí voando o espaço sideral afora, ele está geograficamente localizado aonde? Dentro de nós e nós aonde estivermos. Reunidos em seu nome, ali ele está, mas não deixa de ser um lugar físico, geográfico. Então esse discurso que a gente vê muito, já viram esse discurso? Que Deus não, né? Deus não se preocupa muito com lugares e tal. Cuidado com esse discurso. E cuidado nos dois sentidos, né? Porque se você leva esse discurso para um extremo, de repente você começa então a ter aquela visão muito mística, vamos dizer assim, de um prédio. Mas por outro lado, você não deve descartar que existe uma presença, uma unção, uma santidade no local ali de encontro, de reunião, né? Por quê? Porque nós escolhemos e consagramos aquele lugar para encontrar com Ele, e Ele entende e respeita isso, e Ele vê nisso. Então também não é assim, né? Vamos sair por aí ofertando em qualquer altar, dizimando em qualquer altar, cantando, orando, pregando, tudo em qualquer altar, porque eu sou livre. Cuidado com isso. Cuidado. Nunca a igreja. Gente, vocês vão ver, história da doutrina, história da teologia, nunca a igreja entendeu assim. Isso é invencionismo de moda aí dos últimos, não vou nem dizer 100 anos, últimos 50 anos. Porque a igreja na sua história, na sua doutrina, nunca entendeu desse jeito. É que muitas vezes é passado algumas coisas para nós que são muito recentes, como se fossem coisas antigas e verdades absolutas, né? É o que eu estou falando aqui, por exemplo, na questão da escatologia, né? Eu estou pregando essa série sobre escatologia aqui para a minha igreja, tá? Depois vocês podem olhar no meu canal, mas aquilo ali, você tem que ir pela linha que o seu pastor determina, né? Aquilo ali, o que eu estou pregando ali é o que eu estou determinando de linha para a minha congregação aqui, né? Na verdade dele, mas eu que cuido, né? Entendeu? E eu estou me fundamentando muito na questão histórica, né? Então assim, a restauração aqui não segue essa linha escatológica aí do que o pentecostalismo abraça muito, apesar de nós sermos pentecostais. Por quê? Porque essa linha escatológica ela se popularizou no mundo de 1830 para cá. Enquanto que a linha que eu escolhi determinar, ensinar e seguir para a igreja local aqui, ela é uma linha que tem fundamentação no primeiro século. Então, para mim, tem muito mais sentido e autoridade uma coisa que a igreja desde o primeiro século acreditou, do que um negócio que a igreja só passou a acreditar de 1830 para cá. Mas isso sou eu. Aí vocês estão percebendo como quem está à frente da igreja também tem que dominar a questão histórica.
Agora você pega essa escatologia, vamos dizer assim, recente, 1830 para cá, é muito novo, né? E é passado muitas vezes para as igrejas, principalmente no meio pentecostal, como se fosse a escatologia que Jesus, que Pedro, que Paulo acreditavam, que Agostinho acreditava, e como se fosse assim a única linha existente, uma verdade absoluta. Vai ser desse jeito aqui, pronto. Mas eu não vou ficar falando muito disso, senão vou entrar em outra coisa, tá? Então, entendendo outra coisa, né? Só uma observação que eu acho muito válida, tá? Eu estou fazendo questão de dizer isso todas as mensagens da série que eu estou pregando, que não é o fato de nós termos uma linha escatológica definida aqui na restauração que vai nos impedir de andar, de congregar, de interagir, de conviver com irmãos que têm outra maneira de entender isso. Isso não pode nos impedir de conviver com os irmãos. Por quê? Porque a salvação é pela fé e arrependimento, e não por linha escatológica. Então, de repente, o irmãozinho lá que é de uma outra linha que não é a minha, ele é tão salvo quanto eu, né? Mas isso não me impede de definir algo aqui para a igreja local, tá? Bom, então, Deus estava, gente, entronizado no céu, mas ao mesmo tempo tabernaculava na terra. Isso aqui vocês têm que sublinhar. Tabernaculava, quer dizer, fazia-se palpável, né? Presente, materializava-se ali. E Deuteronômio acrescentou ao relato das manifestações divinas o lugar onde Deus faria sua pessoa ou nome habitar. Ao determinar que o seu nome fosse colocado sobre aquilo que já é dono, olha isso, Deus passa a proclamar publicamente a sua possessão. Sublinhem isso também, porque aqui está o significado da coisa. Que de repente você está pensando, tá, mas se Deus já é dono de tudo, por que Ele tem que colocar o nome então? Por que Ele faz questão de marcar, né? Porque quando Ele marca com o seu nome, publicamente, Ele está proclamando a sua possessão. Quer dizer, não há anonimato em Deus. Amém? Então tudo aquilo que você marca com o seu nome, né? Você está publicamente declarando como possessão sua. A mesma coisa é Deus. Você lembrou o quê? De quando botava o nome nas canetinhas no primário? Não, a questão do registro de imóveis, né? Segue o mesmo padrão. Ah, Registro público, se for analisar o registro público. isso. E da onde que sai isso? Da onde que sai isso? Isso sai lá da antiga aliança. E da onde que saiu lá da antiga aliança? Lá sumérios, acádios, egípcios, todo esse povo aí do passado, né? Documentos públicos. Por quê? Porque onde está o seu nome, publicamente a sua posse. E quem que inventou isso? Deus. Então, meu irmão, claro, pelo amor de Deus, não vai sair falando isso por aí na igreja, tá? Mas assim, registro de imóveis é de Deus. Cartório é de Deus. Entendeu? Quer dizer, e aí vocês percebem por que muitas vezes existe tanta corrupção, tanta treta, tanta coisa por trás dessas coisas, ou às vezes por que às vezes é tão difícil de se fazer dessas coisas. Por quê? Porque ali existe um princípio espiritual, e o mundo das trevas também detecta isso. Por que você acha que muito dos cartórios, registros de imóveis e estabelecimentos assim nos municípios brasileiros está na mão de maçons? Porque o mundo espiritual das trevas detectou esse princípio divino de autoridade,
de estabelecimento de nome, de demarcação de território no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Aí você começa a entender por que Paranaguá tem tanto problema de imóvel o quê? Ilegal. E a importância de, se possível, regularizar sempre os nossos imóveis. Por quê? Porque é um princípio espiritual por trás disso. Vamos continuar, parece até aula de batalha espiritual. Está entendendo o negócio? Por que é tão caro? Hoje, para você escriturar e averbar uma casa aí, eu estava falando com o corretor, é bocada de 10, 12 mil, dependendo do lugar, do tamanho. Por que é tão caro? Porque existe um princípio espiritual por trás. Eu acho engraçado que a conclusão da pelada, testamos então Isso, como é que termina todo o documento cartorial, né? O dito acima é verdade, dou fé. É a gente que lê ali e passa batido e não se toca nas coisas. Conquista da terra. Após a vitória no Mar Vermelho, o Senhor ficou conhecido como homem de guerra. Homem de guerra é Jeová. Êxodo 15, verso 3. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Mas Deus é homem na pessoa do Filho, Mas Deus é homem na realidade corporativa do seu povo Israel, sim. Então, por que homens iam à guerra? Oi? Por que o tabernáculo ia para a guerra? Antes de haver qualquer rei liderando Israel, o Senhor saía à frente do exército de Israel. Juízes 5:5. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. As normas para as guerras do Senhor foram legalmente determinadas em Deuteronômio. Isso aqui, meu irmão, essa tabelinha agora, o Rafael estava pirando o cabeção essa semana com isso aqui, né? Foi essa semana, né? Às vezes ele tira as fotos da apostila e fica me mandando assim no zap. Eu digo, tá pirando aqui. Por quê? Porque olha quantas leis de guerra existem. E aí muitas vezes nós queremos ir guerrear de qualquer jeito. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Longe de mim isso, mas eu tenho uma característica como um ministério de ensino. Qual é a minha característica? Eu sempre sigo protocolos, porque é da minha natureza isso. O ministério de ensino, ele é protocolar, né? O ministério de ensino ele vai, faz o que tem que fazer e pronto, acabou. Está feliz da vida porque cumpriu o protocolo. E consegue cumprir o protocolo de forma espiritual. Né? Então, nós tivemos ali, né, o trabalho de 24 horas de adoração. O pessoal lá fazendo, né? Beleza, adoração. Canta, toca, canta, canta, dança, toca, canta, dança, toca. Amém. Só que adoração não é só tocar, cantar e dançar.
Aí chega eu lá no meu horário, com a pastora, que não temos banda. O que um cara que não tem banda vai fazer em 24 horas de adoração, meu irmão? Vai adorar, mas adorar como? Do jeito que é o ministério dele. E qual é o meu ministério? Palavra. Né? Aí o irmão assim, eu achei engraçado que eu cheguei assim, o irmão veio do meu lado, né? Os seus músicos já chegaram aí para ligar o instrumento. Eu digo, irmão, o instrumento já está aqui, ó, mostrei a Bíblia. O instrumento já está ligado, meu. Então eu digo, não, o instrumento aqui, só pede para o menino do teclado, se ele puder, quiser ficar aí mais uma horinha, fazer um fundo bem baixinho, para não atrapalhar. Porque eu sou bem chato nessas coisas, a Cristina sabe. Né? E aí, meu irmão, o pessoal ali foi a pastora e mais 3 guerreiros aqui da igreja, eles nem subiram ali para cima do altar, eles ficaram lá no meio, caminhando lá, orando lá, e já começaram a moer o Satanás lá mesmo. E eu subi lá em cima do altar, abri a Bíblia, a gente tinha 1 hora, né? 40 minutos foi profetizando Isaías 60 e mais 25 decretos espiritual. E depois mais 20 minutos, que fechou 1 hora, profetizando lá a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, orai pela cidade, tarará, na sua paz vós tereis a paz, e piriri, parará, e alguns salmos ali que o Espírito tinha me mostrado, e eu percebi assim, que os irmãos que estavam ali, né, que não andam assim com gente doido que nem eu, vocês já estão meio acostumados também, né? Os da igreja, né? Mas assim, quando eu terminei, assim que eu virei para o menino do teclado para agradecer, eu vi que o guri estava com os olhos assim. Porque aí vai pro pau, aí nós pegamos a espada de Davi, arrancamos a cabeça do gigante, mostramos o negócio lá, troféu de guerra, e voa a tripa para um lado e voa a cabeça para o outro, e eu vou assim mesmo, nessa pegadinha aí, entendeu? Né? Expondo a obra de Cristo, e é Cristo, e a armadura espiritual, e tal, e palavra, profetiza palavra, declara palavra. E assim eu vi que os irmãos ali, eles ficaram assim, surpresos, sabe? Porque assim, eu percebi que eles viram que a coisa entrou num nível que eles não estavam acostumados. Não que eles não estavam tendo sucesso, estavam. Não que eles não estavam guerreando, estavam. Mas assim, quando você trabalha desse jeito, é muito diferente, né? Mas o que eu fiz ali, Bereana? Eu apenas seguia isso aqui, a lei da guerra. Então é muito importante nós ensinarmos os nossos discípulos, os irmãos, entende? Porque guerra espiritual é uma coisa muito ampla. Estamos em guerra, tá, mas estamos em guerra contra quem? Estamos em guerra quando? Como? Onde? Por quê? Né? Que jeito esse inimigo luta? Que armas esse inimigo tem? O que nós vamos usar aqui? Do arsenal que está à nossa disposição. Então, aqui está na Bíblia, não estou falando de heresia, está ali no quadrinho. Existem protocolos de batalha espiritual. E quando você aprende isso, né? Eu acho que esse quadrinho aqui, todo líder de intercessão e de louvor, de adoração na igreja tinha que ensinar isso aqui. Por quê? Porque quando você entra nos protocolos, entende? Olha assim, as engrenagens no mundo espiritual, a coisa assim é tipo Transformers, assim, sabe? Um negócio, né? Tipo Power Rangers, né? Aquele negócio lá, como é que eles falavam? Era morfar, né? Entendeu? É tipo assim, você entra numa outra dimensão. Então, ali, leis das batalhas.
Está do capítulo 20, do 1 ao 15. Eu não vou ler aqui, tá? Só lei sobre prisioneiras e prisioneiros também, né? Deuteronômio 21, do 10 ao 14. Destruição dos santuários cananitas, né? Vamos lá, vamos meter o pé no negócio do diabo. Peraí, meu irmão, vou te contar um testemunho. Quando eu era novo na fé, tinha um irmão, até tenho ele no WhatsApp aqui, eu fiquei feliz de achar ele, né? Lá de Porto Alegre. Hoje ele já é presbítero numa igreja lá, já é um homem maduro na fé, né? O Paulinho, né? Mas o Paulinho naquela época era novo na fé, e no nosso tempo não tinha assim discipulado, essas coisas, célula que vocês têm hoje, né? O cara aprendia na pauleira, né? E assim, era aquela época que aquele pessoal lá, daquela igreja do bispo e tal, né? Estava muito no auge. E Porto Alegre, cada esquina tem um despacho, né? E aí o pessoal saía na madrugada, os pastores dessa igreja, e aí tudo tem um marketing ali, você sabe como é que eles são, né? E era filmado e passava de madrugada, né? Aí os caras iam nas esquinas e tacavam fogo nas macumbas e repreendiam, e aí chamavam os capeta para briga e tal. Mas é claro, né, meu irmão? O cara estava fazendo isso aí, mas na mesma hora lá no templo, no centro de Porto Alegre, tinha 1.000, 2.000 pessoas na vigília orando pela equipe dele. Aí beleza, né? Eu me lembro que o Paulinho se empolgou. Se empolgou, passou no mercadinho da esquina lá da igreja, com uma garrafa de álcool desse tamanho. Hoje até ia preso se fizesse isso, né? Hoje, se tu faz isso na esquina aí, passa um cara dessas religiões afro, aí o cara pode chamar a polícia e dizer que é intolerância religiosa. Tem que abrir o olho com essas coisas, né? Disso, garrafona de álcool desse tamanho, uma caixa de palito comprido daquele, Fiat Lux, né? E foi para a esquina da igreja, as 4 esquinas da igreja, né? Ele e um outro doido, que era o tal do Marcos, né? Me convidaram, mas eu vim dessas coisas, eu já sabia meio que como é que era. Eu digo, não, eu passo. Eu passo, né? E fora, meu irmão, queimaram 4 despachos, um em cada esquina, né? Mas também depois para cada despacho foi 4 bordoadas do capeta neles, né? Por quê? Porque não se destrói santuários, altares, coisas consagradas para o inimigo sem protocolo. Despreparado completamente, não tinha ninguém ainda intercedendo, né? Então cuidado com essas coisas. O mundo espiritual é muito real, né? Tem uma vizinha ali, né? Uma vez andaram botando uns negócios na casa dela, tem gente que acha assim, que porque tu é pastor, pronto, né? A mulher bateu lá, né? Ai, tem um negócio lá e tal, para mim ir lá tirar o negócio. Eu digo, peraí, eu vou orar pela senhora e tudo, né? Mas eu não vou tirar nada. A senhora congrega onde? Eu congrego naquela igreja, sabe aquela do quadrado? Congrego na igreja do quadrado. Então, chama o seu pastor quadrado para tirar o negócio aí. Por quê? Porque a senhora é jurisdição dele, não minha. Eu não tenho autoridade sobre a senhora como ovelha, ele tem. Ela não gostou muito, não sei se chamou, mas mesmo assim eu falei que tinha que falar, orei por ela e pronto. Eu vou ficar indo lá, mexer, não sei o histórico da mulher. Entende? Então cuidado, irmão, eu tenho autoridade para aconselhar vocês, que eu já entrei em cada fria que eu vou te contar, entendeu? Então cuidado com essas coisas. Se a pessoa já tem uma igreja, tem a liderança, acontece uma situação assim, você pode até orar, interceder, abençoar ela, aconselhar, mas encaminha para quem de direito, cada coisa no seu lugar. Entendeu? Mas vai pensar que eu estou com medo. Pense, eu já passei dessa fase há muitos anos, né? Pense o que pensar.
Entendeu? Então, olha, extermínio dos habitantes anteriores. Deus mandou exterminar, tá? Mas como vai fazer isso? Purificação antes da batalha. Ai. Aqui eu não preciso nem ficar falando, né, Fábio? Purificação antes da batalha. Nego cheio de brecha que vai para a guerra espiritual, né? Que vai para 24 horas de adoração. Ai. Fala. Chamou a atenção na purificação até a questão da cópula noturna. A cópula noturna, que alguém não está ali, vai se cair como puro. Sim, tinha que ter uma purificação. Olha só. E aqui a guerra com o Amaleque vai ser um exemplo prático, vamos dizer assim, que Deus vai usar aplicando todas essas normas, tá? Então lá no livro de Josué, capítulos 1 a 11, temos 4 descrições detalhadas das guerras do Senhor. Quantas? 4. Conquista de Jericó, Josué capítulo 6. O segundo ataque a Ai, Josué capítulo 8. A campanha no sul, Josué capítulo 10, e a campanha no norte, Josué capítulo 11. Porém temos 2 registros de falhas de Israel por não observar essas leis da guerra. O mais comum, né, é quando eles vão atacar Ai, primeira vez, capítulo 7, e o Acã lá faz aquelas bobagens de pegar a prata e a capa babilônica e esconder, né? E a aliança precipitada com os gibeonitas, no capítulo 9, Deus mandou exterminar os habitantes da terra. O que os caras fizeram? Se fantasiaram de mendigo, de viajante e tal, né? E vieram lá contando um migué. Somos de uma terra distante, olha a nossa roupa, como está rasgada da longa viagem. Olha a nossa sandália, olha o pão, esse pão. Eu fico bobo com a bigodagem dos caras, né? Esse pão, quando saímos da nossa terra, tinha sido recém-assado, agora está aqui mofado. E Josué e a turma ali, em vez de conferir a conversa dos caras, não, fizeram aliança, né? Eu fico até imaginando depois, né? Os caras jogando os trapos para longe, dizendo: pegadinha do malandro. Caíram na pegadinha do malandro, né? E aí depois que fez aliança, você já pensou que coisa gozada? Você fazer aliança sem consultar Deus, sem verificar se a história dos caras era verdadeira, e aí quando você se dá conta, você fez aliança com o inimigo que Deus mandou matar. E aí, meu irmão, como é que você sai dessa? Não sai. Porque se por um lado quebrasse a aliança, o nome do Senhor seria desonrado. Se por outro lado deixasse de matar os caras, o nome do Senhor também seria desonrado. E aí? Aí botaram os caras lá de rachador de lenha e carregador de água. Mas você vai ver mais tarde na história que esses caras vão dar problema. Todos que eles deixaram vivo, porque eles não obedeceram completamente, né? Quer dizer que obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Ou você obedece o Senhor completamente, ou não obedeça. Porque obedecer pela metade e deixar rastro, isso vai se tornar num laço para você mesmo. Porque depois, mais tarde, no período dos reis e tal, todo aquele pessoalzinho, depois quando vem a Síria invadir o reino do norte, a Babilônia invadiu o reino do sul, todo o pessoalzinho que eles deixaram rabo para trás, foi quem se uniu aos invasores para detonar eles. Então Deus sabia o que ia acontecer. Está vendo que tem alguns ateus até que ligados à antropologia, que falaram na questão de Josué, eles prestaram um grande serviço para nós hoje, porque a índole daqueles povos que eles estavam exterminando faz o Estado Islâmico parecer que não deveria. Não, claro. Da onde saiu esse pessoal que tu citou? Saiu de lá. Esse conceito de guerra santa e tal, saiu de lá isso daí. E é interessante isso que ele falou, porque isso abre um link também para a igreja, né? Porque quantos séculos e séculos e séculos o Islã perseguindo e matando e tal a própria igreja, até hoje. Então, irmãos,
Deus não brinca em serviço. O que você vai tirar de lição prática para a sua vida, né? Primeiro, não vá guerrear sem conhecer as leis da guerra e sem segui-las. Segundo, não vá fazer aliança com quem você não conhece. Não vá fazer aliança acreditando no discurso de fulano beltrano sem verificar se é verdade. Não caia em qualquer bigodagem por aí. Amém? Bom, por se tratar de guerras do Senhor, não se devia entrar em batalha sem primeiro consultar a Ele. Essa você tem que sublinhar, né? Com certeza. Então assim, tem guerra que não é nem para você entrar. Entendeu? Não seja um Paulinho da vida aí que saiu caçar, como diz o mineiro, caçar endaca aí pela rua, né? Então tem guerras espirituais que não é para você entrar. Como eu falei, não é sua jurisdição, não é problema seu. E às vezes a gente fica metendo esse narigão onde a gente não foi chamado. Eu já fiz muito isso. 1 Samuel 28, 5 e 6, Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Quando você entra em guerras que não são de Deus, sem Deus, cuidado, porque você pode tornar o próprio Deus seu maior inimigo. Vou repetir. Quando você entra em guerras sem Deus, né? Em nome de Deus, mas sem Deus, fazendo a coisa para Deus sem Deus, né? Cuidado, porque o seu maior inimigo pode se tornar o próprio Deus. E assim, meu irmão, nosso maior problema, irmão Joia, não é com o Satanás. Eu sempre falo aqui na restauração, porque a Bíblia diz assim, sujeitai a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo, Fábio, é fácil de você lidar com ele. Você se santifica, chuta o rabo dele e ele cai fora. Agora Deus, quem é que pode resistir Deus? Irmão, quando Deus se levanta e determina no seu coração e vem contra algo ou alguém, quem resistirá ao Senhor? Ninguém. Então, Saul aqui, a pataquada que o Saul fez. E por que Saul fez essas pataquadas? Eu não vou contar a história de Saul aqui, vocês já conhecem, né? Mas tudo pira, velho. Pira, sabe, Beriano? As coisas que só tem na minha igreja, lá na sua não tem, claro. Pira de crente, sabe? Fulano está me perseguindo, Beltrano está falando mal de mim, essa palavra foi para me bater. Pronto. Oi? Ele próprio. Entendeu? Aí o cara fica enxergando fantasma para tudo quanto é lado, meu irmão. Fica doido. Aí começa a espiritualizar. Cuidado, irmão. Cuidado com esses troços aí. Mas Deus não fala, professor? Fala. Só que fala pouco, porque tudo que ele fala vira lei. Cuidado. Né? Então, às vezes, tudo é Deus falando. Já viu gente assim? Só tem aqui, né? Claro. Deus falando, é Deus mostrando, né? A pastora às vezes briga comigo assim, porque a pastora ela é mais mística um pouco, né? Não muito, né? Ultimamente. Não muito, eu estou conseguindo. Ultimamente estou mais fria. Mais ou menos. Não é fria, é bíblica. E quem é bíblico não é frio, é quente.
Entendeu? Mas essas coisinhas assim, sabe? Caiu um copo da estante, é Deus falando comigo. Ou então que nem o cara lá de Matinhos que me levou lá na igreja no banheiro e disse que o demônio estava escondido atrás do vaso sanitário. Você imagina a minha cara, não sabia se eu ria do cara ou se eu chorava, né? E o pior foi pregar depois nessa igreja lembrando disso, né? Então eu me segurei a pregação inteira para não cair na risada. Foi isso que eu falei para ele, né? Entendeu? Mas infelizmente, depois a gente infelizmente, né? Depois a gente foi descobrir que esse cara estava em adultério. Então o demônio não estava no vaso, estava nele. Uma vez aconteceu uma coisa que eu fiquei gelado. Estava num culto normal, celebração, estava pregando a palavra a respeito de justamente voltar à palavra. Sim. Deus cobrando, viver dentro da palavra. E de repente Deus, o Espírito Santo pegou uma irmãzinha lá, subiu no altar e começou a falar em línguas. E o pastor deixou não. Só que você vai fazer uma coisa estranha comigo, né? E daí, de repente, deu pressão, barulho no ouvido. E tudo que ela falava em línguas, eu entendia. Mas não foi uma coisa assim, eu entendia. Foi um troço assim. Sim. Não foi normal. Não foi só Sim. tá falando lá, eu estou entendendo, sabe? Foi Sim. uma coisa inexplicável. Mas tudo que ela falava em línguas, tinha era uma construção verbal, Sim. um sentido a respeito do culto. Tipo, era uma mensagem para aquele culto. Eu fiquei tão. Daí você mandar para você falou, por que você não falou de novo? Exatamente. Fiquei sem ação. Fiquei assim, sabe? É um esgoto no ponto. Só que também é aquilo, né? O pastor te disse isso, mas também, de repente, ele nunca te ensinou sobre isso. Por quê? Está vendo como a igreja tem que ser ensinada? Porque esse é o caso clássico lá do que Paulo fala em Coríntios. Então, quando acontece isso, uma pessoa entende, isso é uma profecia para a igreja inteira. Tem que parar o culto e o intérprete levantar e começar a entregar a interpretação. Você devia ter levantado e começado a falar em voz alta, porque aquilo era uma palavra para a edificação da igreja naquele momento. Claro, não é que você é ruim nem nada disso, você não fez por má índole, você não fez por desconhecer isso, entendeu? A próxima vez já sabe, né? Graças a Deus, depois vai acontecer. Entendeu? Então assim, gente, eu falo com autoridade, irmão, que eu já entrei em cada canoa furada, cada viagem, velho, já me arrebentei todo, lutando guerra que não tinha nada a ver comigo, fazendo coisa em nome do Senhor, o Senhor nem estava naquilo ali, entendeu? Então, a gente precisa amadurecer muito nessas coisas, tá? Então ali, após a liderança consultar ao Senhor, quem tem que consultar o Senhor? A liderança, e se certificar que a batalha que viria era dele, então se tocavam as trombetas e se proclamava que o Senhor havia entregado o inimigo em suas mãos. Vocês percebem que quando a batalha é do Senhor, irmã Joia, antes mesmo da peleja, ele já entrega o inimigo. Juízes 3, 27, 28, Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Amém? Então, a guerra começava, só terminar esse parágrafo aqui, com a promessa do Senhor acerca da vitória, e a exortação a lutar corajosamente, de maneira que Israel apenas devia confiar e não temer. Então, Juízes 1, 6 e 9.
Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, por outro lado, também é real. Se o Senhor está na guerra, né? Aí beleza. Amém? Então não se vai para a guerra santa sem o santo de Israel, como diz o pastor Marcos. Os guerreiros eram dedicados ao Senhor e deviam se afastar de qualquer atividade mundana no período das guerras. 2 Samuel 11:11. Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. É a resposta emblemática de Urias. Agora, aqui, quando você lia esse texto, você pensava: nossa, como Urias era um cara consagrado, um cara dedicado, um cara leal, um cara top mesmo, né? Não, tudo bem, ele era tudo isso, mas você tem que entender que ele não aceitou a proposta de Davi, não só porque ele era um cara top, não só porque ele era um cara leal, ele era. Mas ele não aceitou a proposta de Davi, porque aceitar aquela proposta implicava em quebrar a lei da guerra. Davi queria que ele quebrasse, Davi quebrou, entendeu? Entendeu? Quer dizer, então mesmo que Urias fosse um cara, vamos dizer assim, um cara comum, né? Soldado raso lá e tal, né? Ainda assim ele não faria, porque era lei. Então o próprio rei aqui, né? Que quando subia ao trono era dado a ele uma cópia da lei, não esqueçam disso, né? Que queria que o cara quebrasse a lei. Para quê? Para tapar o furo dele. E infelizmente hoje em dia assim está cheio de líderes por aí, ó, querendo que os irmãos, os líderes, o povo quebre a lei para tapar o furo do cara. Por que você acha que tem muitos líderes que não gostam que se ensine doutrina bíblica, sã doutrina? Você já viu gente por aí assim? Aí vem com esses papos: não, isso daí vai esfriar a igreja, não. Aí o cara começa a dar, não, começou a espiritualizar, jogar muito confete. Você pode saber que tem boi na linha. Muitas vezes o cara não quer que abra o olho do povo com essa doutrina, porque aí o pessoal vai apontar o dedão e dizer: ah, mas peraí, esse cara aí tinha que estar lá na linha de batalha e está no palácio aí. Esse cara aí tinha que estar com essa postura, com esse comportamento, e está daquele outro jeito. Epa! Davi é um exemplo disso, infelizmente. O homem segundo o coração de Deus. Então não estou dizendo que esses líderes que existem hoje, que fazem esse tipo de coisa, não são de Deus. Podem até ser de Deus, mas o fato de você ser de Deus não te isenta de pecar. Você quer alguém mais de Deus do que era Adão? Tem alguém mais de Deus, fora Jesus, é claro, que é o próprio Deus, né? Mas fora Jesus, que é Deus mesmo, né? Tinha alguém mais de Deus que Adão e Eva no seu estado de inocência, de pureza? Ah, meu irmão, ninguém. E pecaram. Então nós temos que vigiar.
Você está vendo como é importante o que o Paulo falou lá para o Timóteo, a respeito de ser padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Claro que a gente tem um monte de dificuldade, um monte de falha, um monte de erro, um monte de pecado, mas a gente sempre está se vigiando, se policiando, se emendando, se arrependendo, se endireitando. Agora, o problema é quando um líder ele está anestesiado. É que nem Davi, entendeu? Tempo de estar na guerra e o cara está de pijamão, passeando no palácio, olhando a mulher do vizinho lá e achando tudo normal. Aí temos um grande problema. Então o Senhor conduzia o exército e habitava no acampamento, lutando em favor do seu povo. Deuteronômio 23:14. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. Deuteronômio 1:30. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito. Apesar de suas habilidades militares, o comandante do exército dependia do Senhor para conduzir a guerra. Sublinhe isso aqui. Amém? Então a nossa dependência é do Senhor. Nas batalhas o Senhor incutia medo no coração do inimigo, levando-os à derrota. Josué 10:10. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Então veja como é que Deus fazia, né? Entrava no meio do arraial do inimigo e causava um terrorzão nos caras. Pressão, velho. Por isso que quando eu vou para... sangue e tripa de demônio. É para terrorizar mesmo o negócio. Entendeu? Guerra espiritual, aí o cara fica, Senhor, eu te adoro, Jesus. O capeta olha e diz, para com isso. Isso aí é a mesma coisa daquele pessoal, né? Vamos combater armas com flores. Não é momento de flores, é momento de pauleira. Né? Então, vamos terminar aqui. Neste tipo de guerra não se tomavam despojos, pois tudo ficava como propriedade exclusiva do Senhor, tendo que ser completamente destruído. Então tem coisas que precisam ser destruídas. 1 Samuel 15:3. Portanto, vai, ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E o que não podia ser queimado tinha que ser colocado no santuário, não podia ficar com eles. Sabe o pirando essa passagem aqui, a respeito das crianças de peito? E eu lembrei do filme. E o pessoal estava numa nave e aquela geração foi evoluída para chegar no planeta. Também teve uma corrida lá. E deu o computador por outro mundo e eles estavam em guerra entre eles mesmos, um levando o outro, canibalizando essa nave. E tinha uma geração de humanos que tinha sofrido uma metamorfose. E estava caçando, então estavam despertando esses caras chamando metamorfose. Aí tinha um pequenininho. Daí o cara foi matar o pequenininho, o moço falou, não, apenas uma criança. E no final do filme, aquela criança mata o cara. Tipo, eles falam assim, nossa, as crianças de colo. Só que a criança de colo de ontem será o guerreiro que vai lutar contra o povo de Deus amanhã. Então, meu irmão, entendeu? O diabo não terá misericórdia de você. Simples assim. Não queira converter o diabo. Existe diabo bonzinho, tá?
Vamos terminar aqui para nós tomar ali, que tem 2 garrafas de café esperando vocês. Então, tem que tomar tudo para não sobrar, pastor. Essa verdadeira interdição era uma espécie de holocausto involuntário, onde o Senhor exigia tudo o que lhe pertencia, vidas, posses, valores. Isso aqui é aquilo que eu digo, tem coisa que você decide para Deus, tem coisa que Deus decide por você. Quando Deus decide, pronto. Era uma espécie de punição religiosa, separando da esfera profana e entregando o poder a Deus. Por que Deus fazia isso? Porque por trás ali tinha muita gente consagrada, tinha muito objeto, muita coisa consagrada, que eles poderiam tomar e levar para dentro de casa sem saber do que se tratava. Então, na verdade, é um cuidado de Deus com o seu povo. Por trás desse tipo de conquista está a priorização do mandamento divino e a fidelidade com que aquela palavra de Deus seria cumprida. Perceba que quando os homens são responsavelmente obedientes, Deus se faz soberanamente presente. Sublinha essa. Quando os homens são responsavelmente obedientes, Deus se faz soberanamente presente. Amém? Queremos a presença de Deus, amém? Então sejamos responsáveis em obedecê-lo. Por outro lado, quando os israelitas agiam sem o conselho do Senhor, queriam queimar o despacho na esquina, e tomavam daquilo que era dedicado à destruição, os resultados eram vergonhosos, como foi no caso da derrota em Ai, Josué capítulo 7, e da aliança infeliz com os gibeonitas, Josué capítulo 9. Amém? Amém. Com isso, então, nós encerramos a era pré-monárquica, página 77. Aleluia. Bom, então, sempre, vocês percebem que sempre a gente volta lá na promessa de Deus a Abraão, né? E qual foi a promessa? Engrandecer o seu nome e tornar ele, Abraão, uma descendência inumerável para abençoar todas as famílias da terra. Amém? Eu acho que vale a pena vocês abrirem a Bíblia e alguém leia para mim de novo Gênesis 12, 2 e 3. Vocês viram que praticamente toda essa matéria é pautada nesses versículos, né? Então sempre voltamos neles. Gênesis 12, 2 e 3. Amém? Vou dar uma dica para vocês enquanto vocês abrem a Bíblia. Próxima aula vai ter sorteio da promoção Fidelidade. E a obra que eu vou sortear é de um avivalista da história da igreja. Acharam? Pode ler. Gênesis 12, 2 e 3. Faça isso, e eu farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e farei que o seu nome fique famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei aqueles que abençoarem você. Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. O mundo inteiro será abençoado por sua causa. Amém. Então, essa promessa, ela foi ampliada lá em 2 Samuel 7, de 12 a 16, no que nós chamamos de aliança davídica. Ora, e se a aliança é davídica, obviamente que é onde Deus prometeu a Davi que daria continuidade à linhagem real dele, através de quem? Seu filho Salomão. Então alguém abre agora em Gênesis 7, 12 ao 16. Aliás, desculpe, Samuel. 2 Samuel, estou com Gênesis. 2 Samuel 7, perdão. 2 Samuel 7, 12 ao 16. Amém? Quem achou lá, pode ir lendo com voz bem alta. 2 Samuel 7, 12 em diante, até o 16. Pois quando você morrer,
O seu filho é que me vai construir um templo. O reino dele permanecerá para sempre. Eu serei para ele pai, e ele será meu filho. Se ele pecar, usarei outras nações para castigá-los. Mas não me tirarei dele o meu amor e a minha bondade, como aconteceu com Saul, que foi rei antes de você. A família de Davi governará o meu povo para sempre. Amém? Então aqui está bem claro, né? Por A mais B, o que Deus determinou com relação a Davi e a sua família. Bom, não apenas o trono de Davi, né, ia ser estabelecido, como essa linhagem ela vai sendo perpetuada e vai descambar em quem? Lá no Messias. E no Messias, no milênio nós estamos falando já, né? Então ela é perpetuada no governo do Messias, e esse governo é um reino de natureza política, terrena, mas também eterna. Sublinhem isso aqui, gente. Governo do Messias, um reino político, terreno e eterno. Porque esse é um conceito bem legal assim de reino de Deus. O que é o reino de Deus? É quando o Messias governa, e esse governo é político, é terreno e é eterno. Então, ao mesmo tempo que ele é, Fábio, material, ele é espiritual. Amém? Portanto, a igreja precisa sim também envolver-se nas questões materiais deste mundo, porque faz parte, né? A política, a cultura, a sociedade, faz parte, né? Eu gosto muito da visão reformada, né, desses assuntos. O Franklin Ferreira, que é um teólogo reformado que eu gosto muito, estou até de olho na teologia sistemática dele, né? E provavelmente será das minhas próximas aquisições. E o Franklin Ferreira, ele fala das esferas, né? Então existe a esfera da religião, a esfera da cultura, a esfera da política, a esfera das artes, e essas esferas elas se encostam, se chocam, mas não entra uma dentro da outra. Então o que ele quer dizer com isso? Que o fato da igreja influenciar na política não significa que ela vai se tornar um partido político. O fato da igreja influenciar na política não significa que ela vai se tornar um comitê eleitoral. O fato da igreja influenciar na política não significa que o púlpito será um lugar de um palanque político, mas ela tem que influenciar, sim, na política. E até existe um livro que eu recomendo que vocês comprem ou baixem, tem como baixar de graça. Eu vou ver até se eu tenho lá nos meus PDF, eu mando no grupo, chamado Contra a Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira, e é um livro que fala do papel do cristão e da igreja diante dessa questão política. Tá? Então, o que acontece muito, né? Acontece, é sempre o que eu falo, tudo que é extremo faz mal, né? Então acontece os extremos. Então acontece aquele extremo que vocês já viram por muitos anos, inclusive eu falei essa bobagem por muitos anos, né? A igreja não se envolve na política. Lembra que eu falava essa bobagem? A igreja não tem nada a ver com isso daí. Eu falava de púlpitos, muitos anos eu falei isso. Até que a minha ficha caiu, eu entendi. Isso é um extremo. Aí os crentes assim, um bando de gente alienado, já viu? O meu pessoal aqui era assim, né? E acabavam muitas vezes votando em ímpio, votando em idólatra, votando em gente da feitiçaria, porque tinha que votar, e como eu não dava bola para isso, não orientava ninguém, eles votavam aí tudo errado, né? Mas existe o outro extremo, que aí é o pastor que em vez de pregar o evangelho no domingo, ele fica pregando a plataforma eleitoral do candidato que ele apoia. Também é complicado. O púlpito e o momento do sermão não é para isso.
Eu posso fazer um comentário, alguma coisa na hora dos avisos, ou depois do culto, sei lá, mas o momento do sermão não é para isso, né? Então, eu também não vou transformar a igreja num comitê eleitoral, entende? Mas a gente precisa, isso para nós aqui em Paranaguá principalmente é muito novo, viu, irmãos? Nós estamos aprendendo a lidar com isso. Nós temos pela primeira vez um vereador que nos representa, eu digo nós, os guardiões, que é o pastor Irineu, né? E para nós tudo é muito novo, entendeu? E assim é um meio muito pantanoso, entende? Então, às vezes eu já vi alguns irmãos até comentando, mas eu esperava mais do pastor Irineu, eu achei que não é bem assim, sabe? É tipo assim, é o primeiro mandato, e assim, ó, e o pastor Irineu, ele é obediente. O pastor Irineu, ele entende que quem elegeu ele foi o nosso grupo, então ele não se move sem nós darmos o ok. Tem coisa que ele fica paradinho ali, espera a reunião quarta-feira para trazer para o colegiado e nós oramos, trocamos ideia e damos a direção e ele segue aquela direção. Às vezes não dá tempo de fazer isso, às vezes lá de dentro da sessão da Câmara ele liga para o apóstolo Emerson, liga para o pastor Marcos, fala com nós no grupo, entende? Só que é um terreno muito pantanoso, entende? É muito fácil de você acabar se tornando um inocente útil, entendeu? É muito fácil de você acabar sem querer pisando num buraco e se atolando e daqui a pouco está envolvido num escândalo de corrupção e você nem percebeu, porque eles te envolvem. Então o pastor Irineu está aprendendo a legislar, ele é da comissão de ética, né? Está aprendendo o regimento da casa, é tudo cheio de regimento, cheio de parágrafo, cheio de capítulo, cheio de adendo, entendeu? E não é fácil, às vezes eu percebo a dificuldade dele, não é fácil se mover no meio dessas coisas, né? Então, só que é aquela coisa assim, a primeira legislatura dele, então eu acho que é uma pessoa que vale a pena mais adiante, aí pelo menos o nosso grupo dos guardiões, a gente continuar investindo nele, né? Porque daqui a pouco ele já vai estar voando, né? E aí nós vamos conseguir articular muito melhor as coisas, né? Bom, então agora eu quero que vocês olhem esse gráfico aqui. Vocês notaram que eu botei um monte de figurinha nas apostilas de vocês, né? Então, esse gráfico, né, o auge do conceito de reino é a aliança davídica, que prediz o futuro do reino milenar do Messias, o maior descendente de Davi. Então, sublinhem isso. Com certeza isso aqui é coisa de prova. Qual é o auge do conceito de reino no Antigo Testamento? É a aliança davídica, né? Então, olha ali esse gráfico, no centro, nós temos as promessas de Deus a Davi, né? Em 2 Samuel 7, que nós lemos ali agora há pouco. Primeiro aspecto, Deus falou que um filho vindouro sucederia a Davi e estabeleceria o reino. Esse filho, num primeiro momento, é Salomão, mas nós sabemos também que, a nível de perspectiva profética, ele está falando do Messias, né? Segundo, este filho Salomão construiria o templo e não Davi. Aí aqui, é claro, é Salomão mesmo. Terceiro, o trono deste reino seria para sempre estabelecido. Porque assim, era um tal de sobe e desce de rei toda hora nesse mundo antigo. Então o cara tem uma promessa que a dinastia dele nunca iria se acabar, uma coisa tremenda. E outra, você governava com muito mais segurança, mas também com muito mais responsabilidade, né? Davi não era bobo nem nada, ele percebeu aqui a intenção de Deus e que, por mais que ele tenha cometido seus erros, e não foram poucos, né?
Mas você vê que também, esse também é um motivo pelo qual ele se volta em arrependimento quando ele peca com tanta veemência. Porque ele tinha consciência do tamanho do projeto. Porque fora ele, dos reis aqui dessa época, quem tinha uma promessa que a sua dinastia nunca ia acabar? Ninguém. E aí você vê verdadeiras potências do mundo antigo que de repente dominaram por séculos, né? Egito, um exemplo, né? E daqui a pouco aquilo se acaba. Quarto, o trono não seria tirado, ainda que Salomão fosse castigado. Então você percebe que a promessa não anula a responsabilidade. Não retira o castigo, que é a correção. Tem gente que acha que porque tem uma promessa de Deus na sua vida, então não pode ser corrigido, ou nunca Deus o corrigirá. E não é assim. Pelo contrário, é justamente por ter a promessa que a correção virá. Os mais corrigidos são os que mais promessas têm. Então, alegre-se se você anda levando aí bordoada de Jeová toda hora e correção. Por quê? Porque Deus tem promessas. Comece a ligar o tico e o teco, a dizer, mas peraí, por que eu estou sendo toda hora tão corrigido? Porque Deus me ama muito, então tem coisa grande para a minha vida. Quinto, a casa de Davi, seu trono e reino seriam estabelecidos para sempre. Amém? Então esse gráfico aqui, pessoal, em resumo, é a era monárquica, né? E aí nós temos um outro desenho ali, quer dizer, as bênçãos da aliança com Davi continuariam através de Salomão. E a essência dessa aliança está onde? 2 Samuel 7,16. Esse trecho de 2 Samuel 7,16, que está ali dentro do quadrinho, tem 4 elementos importantes. Vamos ler ali o quadrinho, 2 Samuel 7,16. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, primeiro elemento aqui dessa palavra, casa. De que casa Deus está falando? Da dinastia. Então, quando fala de uma casa de rei, é casa real, é dinastia. Por exemplo, você vai falar da rainha da Inglaterra, né? A Elizabeth II, parece que aquela mulher nunca morre, né? É a casa real de Windsor. É ali a sua bolsinha. Vai ver que ela está empalhada. É a casa real de Windsor, né? Inclusive é interessante, não sei se vocês tiverem paciência de assistir na Netflix aquela série da The Queen, lá da rainha, eu assisti toda, eu tive paciência, porque ela é muito interessante, ela conta toda a história ali do reinado dela, com detalhes, assim, muito interessante, né? E você vê realmente que ela assumiu uma posição assim, de estadista, Postura, né? mesmo, né? A pastora falou da bolsinha, né? Vocês já perceberam que ela sempre usa roupas de cor cheguei, Sim. né? E isso aí tem um porquê. Ela tem que usar roupas de cores berrantes, porque o serviço secreto determina que ela use aquelas cores. Porque no caso de um tumulto, eles enxergam fácil ela no meio da multidão, para resgatar. E o negócio da bolsa é muito interessante, né? Olha o que eu fui estudar, né? Não sei se você já parou para se perguntar por que a rainha da Inglaterra sempre está com bolsa. Sempre está com a bolsa. Pode ver, sempre, né? Por quê? Porque a bolsa é um negócio também que tem a ver com o serviço secreto que protege ela.
Não. Dependendo do que ela faz com a bolsa, eles entendem o que está acontecendo. Se ela está em perigo ou não. Então, tipo assim, por exemplo, parece... tipo assim, se ela está conversando com alguém e a pessoa quer ser está sendo inconveniente, né? E ela está conversando e a pessoa está sendo inconveniente, botando ela numa situação constrangedora, o sinal é o seguinte: ela começa a trocar a bolsa de uma mão para outra. Aí já vem alguém da segurança, serviço secreto, com licença e tal, e já tira ela. Entendeu? Se ela está em perigo grave, ela põe a bolsa no chão. Aí você vai dizer assim, tá, e quando ela não está segurando a bolsa, o que ela faz? Ela tem um gancho autocolante que ela cola na mesa, no lugar onde ela vai, para pendurar a bolsa, porque ela não pode pôr a bolsa no chão, senão eles vêm achando que ela está em perigo. Então a bolsa é uma sinalização que ela tem desde o tempo lá da Segunda Guerra, quando ela começou o reinado, com o serviço secreto. Por isso que ela sempre está de bolsa. Entendeu? Eles nunca viajam no mesmo avião, porque se o avião for abatido, a dinastia continua, então não pode morrer todo mundo junto, né? E parece que as viagens que eles fazem também, até sangue do tipo deles é levado junto, porque se acontece uma emergência e precisa uma transfusão de sangue, alguma coisa, tem o sangue ali. É incrível. Ela está com mais de 90, acho que 93, 94 anos. Eu vi um boato que cada saidinha dela sai beira 500 mil milhões de libras. Não é, por quê? Porque movimenta todo um aparato de segurança, de tudo, né? Então é a Casa Real de Windsor, tá? Então casa aqui sempre é dinastia. Toda vez que você ouvir a palavra casa relacionada a rei, é a dinastia do cara, não é onde ele mora, tá? O rei não mora em casa, gente, o rei mora em palácio, tá? Casa é a dinastia dele. Então a sua linhagem seria contínua e resultaria no Messias, que reinaria na terra. Segundo, reino. Quanto a você, a sua casa, quer dizer, a sua dinastia, o seu reino, né? Reino, a esfera da governança do rei. O que é reino? A esfera da governança do rei, sua casa, seu povo. É um reino político, ou seja, onde o rei governa é reino. Onde o rei governa é reino. Eu sou reino, mas não quero o governo do rei. Não, então você não é reino. Está vendo como tem muita coisa por aí que a gente chama de reino de Deus, mas não é. Trono, né? Serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Trono, autoridade e poder do rei em seu governo, né? Então, quando se fala da autoridade do rei, se fala do trono. E para sempre, o direito de governar nunca será tirado da família de Davi, cujo governo nunca cessará na casa de Israel. Por isso que nos filmes medievais, sempre quando chega o mensageiro, fala, né? Essas mensagens vêm direto do trono do rei. Isso, porque elas têm a autoridade, a chancela do rei, né? Entendendo que reis e rainhas não são eleitos, não se vota. E porque não se vota, então também não se depõe, não se tira. Por isso que eles só saem quando morrem, né? E aí quem assume? Vamos eleger aqui, votar no outro rei. Não. É a linha sucessória, é a sucessão. Porque existe um negócio chamado direito divino dos reis, que a Revolução Francesa tentou abolir isso aí, mas não conseguiu muito não, né? Então o que é o direito divino dos reis? Se entende que é a vontade de Deus que aquela família governe e a sua dinastia continue. Diga. Vendo na história, pastor, que em Israel, não teve no Israel, ele segue as leis de Deus, assim, desde a criação. Uhum. Só que eles não têm rio, né? Porque eles reconhecem Jesus como, depois
você quer que Israel fosse sem rei, mas não haverá outro rei, né? Mesmo que eles queiram instituir um rei. Alguns dizem que eles vão reconhecer como rei o anticristo daí, né? Mas não haverá, né? Porque era o único da família, seguindo a linhagem de Davi. Sim, seguindo a linhagem de Davi. E mesmo hoje, eles queiram instituir um rei hoje, eles vão ter que puxar a linhagem de Davi. Vão ter que puxar a linhagem de Davi, mas não. Oi? Mas eles são um parlamentarismo hoje. E vocês têm primeiro-ministro, né? Que vocês não fez. Não, eles têm primeiro-ministro, mas sem rei. Eles são um parlamentarismo presidencialista. Eles têm o presidente, que é o chefe de Estado, e o primeiro-ministro, que é o que manda para valer. Tá. Entendeu? A diferença é que a Inglaterra é um parlamentarismo monárquico. Aí tem a rainha, que é a chefe de Estado, e o primeiro-ministro, que forma o gabinete para governar com a autoridade da rainha. Aí quando é parlamentarismo, tem um terceiro poder, que é o poder moderador, que aí é o poder do rei. O poder moderador, quando os outros poderes entram em conflito, aí ele tem autoridade para anular os outros e bater o martelo e decidir e ter a última palavra. Oi? Mas raramente, hoje em dia, as monarquias raramente usam isso daí. Amém? Então vamos encerrar, que já tem alguém me mostrando o relógio. Slide 323. Amém? Slide 323, página 78 para a próxima aula. Continuaremos aqui a era monárquica, minha gente. E a próxima aula já entramos na era profética. É profética. Amém?